Nessa aula, a gente vai entender a diferença entre armazenagem e estoque. É muito importante para quem estuda logística entender a diferença, porque esses são elementos que vão levar em conta uma questão muito importante dentro da logística, que é o custo. Na próxima aula, após essa que vocês vão ver, a gente vai falar justamente sobre os custos logísticos e eles vão ser de especial relevância relacionados à armazenagem e estoque. Então, a armazenagem. O que é? A armazenagem ela trata de procedimentos que visam a conservação e controle de mercadorias para posterior utilização. Elas são armazenadas em depósitos, em centros de distribuição e de acordo com o produto a ser estocado e a sua quantidade. Ou seja, o layout da empresa vai depender do que você vai guardar e da quantidade que você precisa guardar. Também da distância que está do cliente e a distância dos principais postos de transporte, para ter uma melhor relação custo-benefício, visto que o custo é papel preponderante na decisão, na tomada de decisão para a logística. Então, centros de distribuição são depósitos próprios, podem ser administrados pela empresa, ou podem ser públicos, ou podem ser depósitos contratados. Essa gestão da armazenagem, ela proporciona à empresa uma maior vantagem, porque ela reduz o custo, o tempo de deslocamento e uma maior agilidade para atender os clientes, né, com a qualidade que a gente precisa. Então, tem depósitos como esse aqui, que são paletizados, com porta-pallets. Então, aqui o pallet é essa parte em madeira que fica aqui, ó, embaixo da caixa. E o porta-pallets é o objeto aqui que vocês estão vendo em azul, que é como se fosse uma estante gigante. Então, eles são um depósito verticalizado, a gente já viu até em outros vídeos, né, como é o caso da Natura, que eles têm, dependendo, assim, uma grande verticalização, né, uma quantidade de, uma altura muito grande, né. Nesse aqui é feito com empilhadeira, né. Então, a movimentação interna, ela pode ser manual, que é executada com a força humana e ajuda de algumas pequenas máquinas, pode ser mecanizada, porque ela tem a utilização de elementos que são coordenados por pessoas e pode ser automatizado, como a gente já viu. Na próxima semana a gente vai entender melhor essa questão de movimentação, porque a gente vai ver alguns equipamentos que são utilizados para logística, não é que não é o caso agora, a gente vai entender só a questão de definição. Então aqui é um outro tipo de armazenamento, né, com volumes diferentes, menores. E qual é a vantagem e as desvantagens da armazenagem? Quais as vantagens? Ela é efetuada de maneira correta, ela traz benefícios, porque ela vai reduzir os custos, aproveita melhor o espaço, reduz os custos de movimentação, facilita a fiscalização do processo e reduz perdas e inutilidades. Qual é o problema? Ela tem a desvantagem de ter muito capital isolado, né? Preso. Requer serviços administrativos que custam dinheiro. Eles também, a mercadoria tem um prazo de validade que nem sempre vai conseguir ser respeitado. E também o armazém de grande porte, ele requer máquinas com tecnologia, o que gera um custo muito alto, né? Então tem que ser pensado isso para não ter uma armazenagem obsoleta, né? Que já perdeu a validade. E os tipos de armazenagem, elas podem ser temporárias ou permanentes. A temporária, né, são criadas armações para que se tenha uma arrumação muito fácil, porque significa que a empresa ela tem uma entrada e saída muito rápida. Já a armazenagem permanente é para um local e destino com um propósito diferente, porque o armazém ele vai precisar de um espaço físico mais bem elaborado. E, obviamente, com acessórios, com organização, e isso vai gerar, obviamente, um custo maior. A armazenagem pode ser interior ou exterior. Interior, ela vai estar, obviamente, num local fechado, com coberta, e a exterior vai estar ao ar livre. Principalmente materiais pesados, elas vão normalmente estar ao ar livre. É o que a gente chama que tem um menor nível econômico. Então, ferragens, containers são colocados ao ar livre. Nessa foto aí vocês veem, é uma armazenagem interna. Essa daqui também é outro exemplo de armazenagem interna. Vocês estão vendo aí vários tipos, com pessoas, né, utilizando aí os pontos de transição. E essa aqui é uma armazenagem externa, ou seja, fica ao ar livre, né, cada um com seus containers. O estoque. O estoque, ele se refere a mercadoria e produtos finais ou inacabados e ele possui ele é um agente econômico levado em conta que é muito significativo para a questão da logística, mas também para a contabilidade. O estoque, ele está presente em todo tipo de empresa, é da vida cotidiana da empresa. Sempre precisou se guardar coisas, né? Então, qual é a diferença do estoque para a armazenagem? A armazenagem leva em conta uma grande quantidade, o estoque é uma quantidade menor. A armazenagem são grandes volumes, o estoque, volume menor. A armazenagem requer mais custo, o estoque menos custo, porque o estoque tem mais rotatividade, a armazenagem menor rotatividade.
Então, as principais funções do estoque: garantir o abastecimento da empresa. Então, esse estoque ele está dentro da empresa, está próximo à empresa, não está no centro de distribuição, não está separado. Ele proporciona uma economia de escala, né, que você pode comprar lotes econômicos, e ele regula o fluxo de materiais, né, porque ele tem que amortecer as entradas e as saídas de materiais para que a gente não possa faltar material, não possa faltar mercadorias para serem vendidas, né? Então, isso aqui é uma demonstração de um tipo de estoque, né? Quais são os tipos que existem? O estoque máximo, que é a quantidade máxima que a empresa pode guardar, máximo que ele pode armazenar, né? Tem que estar lá guardado. O estoque médio, que seria a metade do lote. E o estoque mínimo, que é a quantidade mínima que você precisa para poder atender os seus serviços. É chamado também de estoque de segurança, mas isso é um erro. Mas também pode ser denominado de ponto de ressuprimento. Quando o estoque está nesse mínimo, a gente tem que comprar novamente, porque senão a empresa não consegue mais trabalhar. Quais as vantagens e desvantagens do estoque? A vantagem é que ele melhora o nível de serviço pela proximidade, permite produção e compras econômicas, age como proteção contra aumento de preço, né? Protege a organização de incertezas e serve como segurança nas eventualidades e fatalidades. Quais são as desvantagens? É o capital que permanece inativo, ele pode se deteriorar, como é o caso da armazenagem, pode se tornar obsoleto, e também ele envolve custos, né, como aluguel de armazém, custo com manutenção, com controle, mão de obra, energia, materiais auxiliares, segurança, e tudo isso gera um custo muito alto, né? Então, para resumir, armazenagem, longo prazo, grandes volumes, baixa rotatividade. Estoque, poucos volumes, alta rotatividade, certo? E pouco tempo. Então você vê que é totalmente diferente, enquanto que um é mais rápido, o outro é mais devagar. Então levar isso em conta na hora de fazer a definição.